Olá pessoal, boa noite. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives, que é a série de lives de imersão em exercício e diabetes. Meu nome é Roberto Dório, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. Então, eu oriento aí o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes ou o diabetes ao exercício, né? Desde a anamnese até a prescrição aí com total segurança. Na live de hoje eu vou justamente falar de quando o profissional de educação física ele é realmente a solução para uma determinada situação, né? A situação é a seguinte: a gente, né, vocês sabem que está acontecendo aí a semana da prescrição do exercício no diabetes. Então, é um evento aí gratuito, onde você tem acesso ali ao conteúdo de 3 aulas, e tem um grupo do WhatsApp, onde a gente discute ali, né, tira dúvidas e discute sobre o tema aí, exercícios e diabetes, que é justamente o nosso tema aqui do canal, né? Inclusive, se você tem curtido aí os vídeos, né, e mesmo estiver curtindo esse vídeo, né, que hoje eu vou falar aí quando eu entendo que o profissional de educação física é realmente a solução para o problema, né, para a situação. Curte, né, o vídeo, compartilha aí com alguém que você acha que esse conteúdo seja importante, né, porque a ideia é a gente realmente crescer o canal para cada vez mais continuar trazendo aí conteúdo sobre exercícios e diabetes para vocês. Então, eu, na verdade, eu vou comentar o que aconteceu aqui com a gente, né, esses dias dentro desse grupo de WhatsApp que eu criei aí para que seja tiradas dúvidas e seja discutido o assunto exercício e diabetes. Que uma pessoa lá com diabetes tipo 2, ela entrou lá no grupo e ela fez um comentário que foi bastante importante, né? Eu achei assim bem interessante as colocações que ela fez. Ela falou: olha, eu tenho diabetes tipo 2, eu faço exercício, muitas vezes eu começo a fazer exercício lá com 150, 160, minha glicemia geralmente abaixa aí uns 50, mas teve vezes que eu fiz aí o exercício e acabei me sentindo muito mal. Eu me senti tremedeira, tive até dificuldade em comer alguma coisa, e depois disso eu passei a sempre levar comigo. Ela relata lá, né, bolacha, outros tipos de alimentos aí com carboidrato. Então, o que traz aí essa informação para a gente? Primeiro, eu perguntei para ela, né, que tipo de diabetes ela tinha, que de primeiro momento ela só falou que tinha diabetes e fazia lá o exercício. Então, quer dizer, eu sempre falo, né, para você, profissional de educação física, que tem interesse em trabalhar com quem tem diabetes, é fundamental que a gente tome conhecimento do que essa pessoa tem, né, com relação, o que ele faz com relação ao tratamento do diabetes. Então, o que está usando para o tratamento? Usa insulina, usa antidiabético oral, usa associação, às vezes, de insulina com antidiabético oral, ou a associação de vários antidiabéticos orais? Que tipo de exercício essa pessoa está pretendendo fazer? Não é? Se tem alguma outra doença associada ou alguma outra condição associada. E foi justamente o que eu perguntei para ela, né? Eu falei: tá, tudo bem, você teve aí aparentemente episódio de hipoglicemia, o que você usa para o tratamento do diabetes? E aí ela colocou lá pra gente que ela usa metformina, né? Ela usa, deixa eu até pegar aqui que eu trouxe umas anotações aqui para eu poder me nortear com as informações que ela foi dada. Então ela colocou lá que ela trata com metformina, né, de 800 miligramas aí 3 vezes ao dia, e que ela também usava insulina. E aí eu perguntei para ela, falei: tá legal, mas a insulina, né, que insulina que você está usando? Ela falou: eu não sei qual insulina eu uso. Eu tenho a receita, eu vou lá e pego lá no postinho e uso. Então, pessoal, isso já dá um primeiro sinal para nós, como profissionais de educação física, de quanto a pessoa com diabetes ela precisa de informação, né? Olha que interessante, ela usa lá o medicamento que foi dado para ela tomar, e o antidiabético oral ela toma 3 vezes ao dia, certamente toma ali junto com as refeições, com as principais refeições, e além disso ela falou que aplica lá a insulina 2 vezes por dia, e não sabe qual a insulina que ela usa. Então, para eu identificar a insulina, eu fui pela característica e pela frequência com que ela usa, né? Ela acaba usando 2 vezes ao dia. Então, muitas vezes, o que a gente tem hoje, que as pessoas usam aí, geralmente insulina basal,
ou uma intermediária para servir de basal, que é usada com mais do que uma aplicação. Geralmente a gente tem duas aí no mercado, tem a insulina NPH, que é uma insulina de ação intermediária, e também tem uma insulina que ela é de ação prolongada, mas que para alguns organismos ela vai durar em torno de 18 horas, 20 horas, então é comum essas pessoas usarem, né, a insulina Levemir, né, com duas dosagens, né, diárias. Só que essas insulinas elas têm características diferentes. A NPH ela é uma insulina leitosa e a Levemir ela é transparente. Então foi o que eu perguntei para ela. Ela falou: eu tomo insulina 2 vezes por dia. Eu falei para ela: qual insulina que você está utilizando? Eu falei: é uma leitosinha que você precisa chacoalhar ela antes de você aplicar? Daí ela mandou para mim: é essa mesmo. Então quer dizer, a pessoa ela não sabe que ela usa uma insulina NPH. Quer dizer, ela não sabe que essa insulina, a partir do momento que ela foi aplicada, ela vai começar a entrar no sistema, na circulação sanguínea, depois de umas 2 horas, e mais ou menos entre 6 e 10 horas, depois do momento que ela foi aplicada, vai ter um pico de ação. A insulina NPH ela tem um pico bastante alto de ação. E aí você começa a entender, né, aquela primeira descrição dela. Eu treino, faço lá o exercício pela manhã com 150, 160 de glicemia, normalmente baixa em torno de 50, mas só que teve um dia aí que eu fiz hipoglicemia e passei super mal. Então, por que isso automaticamente vai acontecer? Pela falta de informação que a pessoa tem, a pessoa com diabetes tem, relacionada ao próprio tipo de medicamento que ela está usando para o tratamento. Então, nesse caso que a gente tem aí uma pessoa que usa a metformina. A metformina é um medicamento que ele diminui a gliconeogênese no fígado, então ele também vai fazer com que haja aí uma diminuição também na quantidade de glicogênio hepático, então vai ter uma reserva um pouco menor. Durante o exercício ou horas de jejum, não vai aumentar tanto, né, a gliconeogênese, né, quer dizer, principalmente aí pegar mais os aminoácidos e converter aí em glicose, né, o fígado fazendo esse processo. Então, a reserva hepática de glicose ela tende a ficar mais diminuída. E isso faz com que o fígado tenha uma quantidade menor de glicose para ficar mandando para o sangue, fazendo com que esse medicamento seja classificado aí como sendo anti-hiperglicemiante. Então é um medicamento que de primeiro momento ele não vai levar o indivíduo ou aumentar o risco desse indivíduo com diabetes tipo 2 fazer hipoglicemia, pelo menos durante o exercício. Só que com a ação da insulina, consequentemente, isso sim pode acontecer, principalmente no momento que a gente tem um pico de ação. E aí é onde está o grande problema. A própria pessoa com diabetes, ela não sabe que insulina ela está usando. E aí, outro detalhe dentro lá da nossa conversa, né? Ela ainda falou que ela, além do diabetes, né? Ela tem artrose também, tem bico de papagaio e que, claro, o exercício acaba ajudando bastante. Só que olha a situação que se encontra essa pessoa com diabetes que tanto precisa da orientação do profissional da educação física. Primeiro, ela não consegue entender a relação dos medicamentos que ela usa com os efeitos do exercício físico. E ainda tem um outro detalhe importante em toda essa história. Perguntei para ela que, dependendo do local do corpo onde ela aplique a insulina, pode vir a aumentar ou diminuir o risco aí de hipoglicemia durante o exercício. Então eu perguntei para ela se ela estava fazendo o rodízio da aplicação da insulina. E aí o que ela respondeu? Não, olha, o médico falou para mim que é para aplicar só na barriga. Então, olha como a carência de informação ela está aí. Né? A gente sabe que a insulina ela deve sim obrigatoriamente ter um rodízio para ser aplicada aí na barriga, né, no abdômen, é um dos locais. Nas coxas seria outro local, na parte posterior dos braços também e no quadrante superior do quadril, né, na parte superior ali da bunda. É ali que vai ser aplicado. Então, com esse rodízio, o que normalmente se faz? Evita a criação aí de mudanças, né, na pele da pessoa por uma questão de muitas aplicações nos mesmos locais, que consequentemente vai bagunçar totalmente essa possibilidade de captação da insulina. Então, quando se cria, né, essas calosidades aí no local ali de aplicação, porque está sempre aplicando no mesmo lugar, sempre muito próximo uma aplicação da outra, da insulina, consequentemente
começa a impactar no tempo que vai ser absorvida essa insulina e ela vai ser disponibilizada para o sistema. Isso aí pode retardar, pode acelerar, então se perde a referência. E isso acaba se tornando perigoso para quem tem diabetes. Então, aonde entra o profissional de educação física em toda essa história? Né? Olha o que a gente tem aí de referência. Uma pessoa com diabetes tipo 2, que não conhece ali os medicamentos, ela está fazendo o tratamento direitinho, está tomando medicamento, está aplicando insulina. Foi o que foi pedido para ela fazer. Só que na hora que ela vai fazer o exercício, ela não entende o efeito do exercício com relação a esses medicamentos. Por isso que eu falo que, nesse caso, o profissional de educação física é realmente essa pessoa que vai ajudar essa pessoa a evitar que ela faça, por exemplo, esses quadros de hipoglicemia e aparentemente uma hipoglicemia grave, já que ela não conseguiu, ela relata que no momento que ela se sentiu mal lá durante o exercício, ela mal conseguiu comer. E aí teve uma outra pessoa que também entrou no grupo lá, também com diabetes, ela comentou que faz hidroginástica, né, que faz yoga. Então, aonde eu quero chegar com isso? As pessoas que têm diabetes, elas estão em vários locais. Muitas vezes está justamente no local onde você trabalha, no clube onde você trabalha, na academia onde você trabalha, no condomínio onde você trabalha, não é? Ou mesmo nas turmas de ginástica às quais você está dando aula, ou na sala de musculação onde você trabalha. Então essas pessoas estão ali, só que muitas vezes aonde nós, como profissionais de educação física, a gente peca nesse sentido. Ninguém pergunta nada para a pessoa até ela passar mal. Então isso é um problema muito sério que a gente tem. E a partir do momento que o profissional de educação física entende essa situação, quer dizer, a pessoa está vindo para fazer exercício, ótimo, ele vai orientá-la a medir a glicemia. Porque essa referência que ela está dando, eu começo o exercício com 150, 160, não é porque ela mede antes de começar a fazer o exercício. É porque ela mede a hora que ela acorda. Então, a hora que ela está acordando pela manhã, ela mede lá em jejum, está dando 150, 160. Ela toma o café da manhã e vai fazer o exercício. Na cabeça dela, ela está fazendo exercício com 150, 160. E a gente sabe que certamente isso já não está acontecendo mais. Porque a glicemia no nosso sistema, ela varia bastante. Tanto para cima como para baixo. Né? Agora, quem tem diabetes geralmente tende aí mais para cima, a não ser que, né, haja aí um ajuste com relação ao exercício, com a alimentação e também com o medicamento, que é os 3 pilares aí do tratamento de quem tem diabetes. E tem algo que eu falo muito aqui, que é a questão da educação em diabetes. A educação em diabetes é a pessoa realmente saber. E nós, como profissionais de educação física, a gente acaba ajudando nesse sentido. Porque a pessoa vem treinar com a gente vai explicar para ela. Falar, você aplicou a insulina? Mas espera aí, que horas que você aplicou? Apliquei em determinado horário. Tá? Você está vindo fazer o exercício? Olha, vai ter um pico de ação provavelmente daqui umas 6, 8 horas. Então, nesse momento, fica atenta, para você não ter problema com hipoglicemia, principalmente se isso for acontecer, que certamente vai acontecer depois do exercício, já que ela relatou que ela aplica insulina em jejum e vai aplicar também lá ao deitar. Então, ela vai ter 2 picos de ação da insulina, né? Umas 6 horas lá depois, 6, 10 horas depois que ela aplicou, né? Pela manhã, né? Então, lá pelo meio da tarde, mais ou menos, ela vai estar tendo um pico de ação da insulina, e à noite, se ela está aplicando ao deitar, consequentemente, aí durante a madrugada, ali, já quase ao amanhecer, ela está tendo um outro pico de ação. Então, com base nisso, a gente consegue aí orientar a pessoa para ela tomar cuidado para não ter esses episódios de hipoglicemia. E essa pessoa está ali treinando sozinha, e ela está em tudo quanto é lugar treinando. Esse é o grande problema. Então, a minha preocupação, e eu entendo como sendo aí o profissional de educação física, o profissional que vai resolver o problema, porque dos profissionais que cuidam da pessoa com diabetes, nós somos os profissionais das quais a pessoa com diabetes vai ter mais contato. Porque se a gente está treinando a pessoa, pelo menos 2 vezes na semana a gente vai encontrar com ela. Então é muito fácil a gente orientar nesse sentido. Além disso, controlar o tipo de exercício, o modo que está sendo aplicado aquele exercício, que vocês sabem que eu sou eu falo do tipo de exercício por conta da escolha da pessoa, né? E essas 2 pessoas que acabaram entrando lá no grupo e comentaram, quer dizer, estão fazendo hidroginástica, estão fazendo musculação, estão fazendo ginástica, estão fazendo yoga, estão se exercitando aonde elas gostam, que eu defendo muito isso para quem tem diabetes. Só que ao mesmo tempo a pessoa com artrose, né, com bico de papagaio, está lá indo fazer exercício sozinha. Já que ela relata que ela faz também a fisioterapia. Mas a gente sabe que existe essa relação. Fisioterapia, educação física, elas são áreas correlatas.
Mas se a pessoa vai na fisioterapia, é feito lá as intervenções fisioterápicas lá para a recuperação da pessoa. E depois ela vai fazer exercício, faz de qualquer jeito, o que automaticamente vai acontecer? Vai neutralizar o que foi feito lá na sessão de fisioterapia. Então precisa sim, a orientação ela se faz aí extremamente necessária. Mas é uma pessoa que além dos problemas como os problemas metabólicos aí relacionados ao diabetes, ela também tem o problema relacionado à questão da falta de orientação, quer dizer, ela está fazendo aí exercício sozinha. Num momento de hiperglicemia, ela teve que se virar sozinha, então ela fala que ela leva fruta, ela leva lá os alimentos. Mas será que a fruta é realmente interessante para ela suplementar lá durante o exercício? Será que é o carboidrato mais adequado? E isso a gente pode ajudá-la nesse sentido. Né? De qual alimento que é legal ela de repente consumir, de acordo com o tipo de carboidrato que a gente precisa naquele momento, de acordo com o exercício que ela está fazendo. E isso, muitas vezes, essa questão da suplementação com carboidrato, apesar de parecer uma coisa muito simples, porque se a gente enxergar de uma maneira totalmente racional, é uma coisa muito fácil. Se você está com hipoglicemia, indica que tem pouca glicose no seu sangue. Então, come algo que tenha carboidrato. Come algo que tem carboidrato. O carboidrato vai chegar a glicose lá no seu sistema. De preferência, algo que seja doce. Melhor ainda. Vai chegar mais rápido, alto índice glicêmico. Bacana. Só que, qual a quantidade que deve ser ingerida? Porque uma coisa eu vou falar agora como portador de diabetes. Quando a gente faz hipoglicemia, você tem vontade de comer tudo que tem pela frente. Se você abrir um pacote de bolacha que é doce, você vai querer comer o pacote inteiro. Não pensa que você vai comer uma porçãozinha. Não, você vai comer tudo. E isso é muito bom, pensando racionalmente com relação à hipoglicemia. Quer dizer, o problema não é a baixa de glicose no sangue. Então, a hora que você se entope lá comendo carboidrato, você automaticamente supriu o problema. Você mandou um monte de glicose no sangue. Só que qual é o efeito secundário dessa atitude? A gente sabe que o nosso corpo ele sempre busca situações de equilíbrio. Então, num momento de hipoglicemia, seja ela causada ali pelo próprio exercício físico ou mesmo pela ação, né, por exemplo, da insulina ou de algum outro antidiabético oral, consequentemente, o corpo, entendendo aquela situação, ele vai buscar as providências que cabem, que são possíveis a ele naquele momento, que normalmente vai ser a liberação de hormônios que são contra-reguladores da ação da insulina, principalmente aí o glucagon, para poder liberar uma quantidade maior de glicose lá que está armazenada no fígado. E também o GH, que vai otimizar a utilização ali de ácidos graxos livres para poder gerar energia e vai diminuir a utilização do piruvato aí no processo, para poder gerar energia para o sistema. Só que esses hormônios, o que eles vão fazer? Eles vão tender a aumentar a quantidade de glicose que existe no sangue. E paralelo a isso, o que foi feito? A pessoa com diabetes foi lá e comeu um monte de alimento ali doce para poder, né, com bastante carboidrato, para poder sair daquele estado de hipoglicemia que é horrível realmente. É um estado horrível. Você não pensa direito, você não consegue se mover direito, é uma sensação horrível. Só que qual o efeito disso depois? Ele sai de um quadro de hipoglicemia, quer dizer, a glicemia, quantidade de glicose no sangue lá baixa, e vai para um quadro de hiperglicemia, quer dizer, uma quantidade de glicose no sangue alta. Depois, quanto tempo vai ficar essa glicemia alta? Porque, para quem tem diabetes tipo 1, é muito fácil ele estar fazendo um episódio de hipoglicemia com 50 mg por decilitro e consumir lá um monte, sei lá, um pacote de bolacha que seja inteiro. Depois, o que vai acontecer? Ele vai para uma glicemia de 480. Fácil, brincando. Isso realmente é muito perigoso para quem tem diabetes. Não só o diabetes tipo 1, no caso aqui o que eu trouxe é um caso de pessoa com diabetes tipo 2 que usa lá o antidiabético oral e também a insulina. E aí o que acontece com essa pessoa? Consequentemente ele tem aí um quadro de hiperglicemia. Vai ficar quanto tempo depois em hiperglicemia até trazer de novo para o padrão de normalidade? Então isso, no meu entender, acaba sendo uma coisa ruim para o tratamento de quem tem diabetes a médio e longo prazo. E o que é pior, pelo exercício ter essa característica hipoglicemiante e a pessoa que está fazendo o exercício começar a fazer quadros de hipoglicemia, consequentemente ele começa a entender o quê? Esse é o maior receio que eu tenho. A pessoa entende assim, o exercício para mim não faz bem, ele faz mal. Eu faço exercício e eu me sinto mal. Por quê? Falta orientação. E aí qual é o grande problema? Ele entende que o exercício não é bom e para de fazer exercício. E aí perde
um dos pilares, que é, no meu entender, aí é o que mais rápido vai trazer resultado para a pessoa, porque a gente sabe que o exercício ele não só vai ajudar a controlar a glicemia, como também ele vai ajudar bastante na saúde geral do nosso organismo. Então ele vai preservar a massa magra, ele ajuda aí nos processos que a gente tem, né, da questão relacionada à parte hormonal mesmo no nosso sistema, a questão relacionada à coordenação motora. Então, uma série de outros benefícios, diminuição principalmente aí da quantidade de mudança no tecido corporal, né, da adiposidade corporal, quer dizer, diminui a gordura aí, faz manutenção da massa magra. Então, tudo isso, essa mudança na composição corporal, parte hormonal envolvida, porque a gente não pode só... Quem tem diabetes tem problema só com secreção de insulina, os outros hormônios vão funcionar todos normais. Então é algo que a médio e longo prazo vai impactar muito negativamente na pessoa, naquela que deixa de fazer o exercício. Então, o exercício ele é importante para o tratamento no foco do diabetes? É, mas também ele vai diminuir fatores inflamatórios, não é? A pessoa mesmo relata, eu tenho lá bico de papagaio, eu tenho artrose, mas quando eu faço exercício diminui as dores. Claro que vai diminuir. Se fortalece a musculatura, você poupa a carga que existe nas articulações. Além disso, diminui os fatores inflamatórios que tanto geram dor. Então o exercício é muito bom para a pessoa. Só que é uma pessoa com diabetes, que além disso tem outras alterações e que infelizmente não tem orientação de um profissional de educação física. E olha o preço que ela está pagando por tentar ficar fazendo o exercício sozinho. Então, hoje, a informação, né, que eu estou querendo trazer hoje, né, que eu quis aqui chamar a atenção de vocês, é exatamente com relação a essa situação. Quer dizer, nós profissionais de educação física estamos muitas vezes com pessoas com diabetes do nosso lado, que a gente mal sabe que a pessoa tem diabetes. Porque muitas vezes ele vem para treinar e a gente não pede, exatamente não é feita uma avaliação física de maneira adequada. Muitas vezes se dá um questionário para a pessoa para ele preencher. E aí ele coloca lá o que ele quer. Não é? Infelizmente é isso. E por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas muitas vezes com diabetes omitem que elas têm diabetes. Porque infelizmente o cenário que a gente tem é tudo que é desconhecido para a gente, vamos desacelerar. Então a pessoa está vindo para treinar, se depara ali com uma academia onde não tem lá, uma academia, um clube que seja, aí, ou no próprio condomínio, um profissional de educação física que não está preparado para trabalhar quem tem diabetes. A partir do momento que ele sabe, tem diabetes, putz, então tem que tomar cuidado com essa pessoa. Tomar cuidado a gente tem, mas tomar cuidado de uma maneira consciente. Tomar cuidado baseado em dados e em conhecimento que vai fazer com que a gente consiga remover o máximo possível daquela pessoa, expondo ele ali ao esforço do exercício físico para que ele consiga ter aí os benefícios do exercício físico. E normalmente o que a gente observa, como eu não sei trabalhar quem tem diabetes, eu sei que esse cara pode ser todo complicado aí, eu sei que diabetes é complicado, que isso todo profissional de educação física sabe. Diabetes tem hiperglicemia, a hiperglicemia leva a complicações crônicas, aumenta risco cardiovascular. Então o que eu vou fazer com esse indivíduo? Eu vou trabalhar levinho com ele. E a gente sabe que se nós não respeitarmos, né, o princípio da sobrecarga e o princípio da adaptação dentro de qualquer programa de treinamento físico, seja ele o objetivo qual for, nós como profissionais de educação física jamais teremos resultado. Isso é muito claro para a gente. Então como é que você vai ajudar esse indivíduo com diabetes a controlar o diabetes dele, a diminuir o risco cardiovascular, a mudar a composição corporal, se você vai prescrever o exercício de leve a moderado, porque você sabe que para aquela pessoa, para quem tem diabetes, é meio complicado prescrever o exercício. Então, normalmente, o que isso vai levar a médio prazo? Às vezes até mais curto prazo também. Você, como profissional de educação física, não respeita esses princípios do treinamento. O indivíduo com diabetes chega lá com um determinado peso, com uma indisposição, porque normalmente quem não está treinando realmente sente uma preguiça, não tem disposição para nada, e por treinar levinho ali, o que vai acontecer? Vai continuar assim. Aí ele fica ali 1, 2, 3 meses, fala aí, exercício para mim não está ajudando em nada, eu vou parar. Então isso é muito ruim para a gente. E se você estiver trabalhando como personal para essa pessoa, por exemplo, e tiver essa conduta, vai acontecer a mesma coisa. Vai chegar uma hora e ele vai falar, eu estou fazendo exercício, estou gastando aqui com esse profissional de educação física que pouco está me ajudando, e eu não estou vendo resultado nenhum, não está melhorando em nada.
E aí o que vai fazer? Ele vai parar também. Aí você perde financeiramente, perde tudo, na verdade. Perdeu a oportunidade de ajudar a pessoa, perdeu a oportunidade de fazer o que a gente tem que fazer como profissional de educação física, que é justamente fazer com que o objetivo do nosso aluno com diabetes, claro que o canal que a gente fala de aluno com diabetes, mas do nosso aluno, de uma maneira geral, ele tem que ser atingido. Se a pessoa te procurou ele quer mudar a composição corporal, ele quer ganhar massa magra, você tem que fazer ele ganhar massa magra. Eu quero emagrecer, eu quero perder aí tecido gordo. Vai ter que trabalhar visando a diminuição do tecido adiposo, as reservas do tecido adiposo. E de preferência lá aumentar, claro, as reservas de triglicerídeos no tecido muscular. Então, quer dizer, são processos fisiológicos que a gente sabe que estão envolvidos no treino, junto com os princípios do treinamento, que também são fundamentais aí para a gente poder treinar esse indivíduo e garantir o resultado que ele vai ter. Agora, eu entendo que nessa situação das pessoas com diabetes, que tem pouca informação, não adianta a gente, como profissional, ficar, mas aí é o médico que tem que dar orientação, é o enfermeiro que tem que dar orientação. Sim, todos os profissionais da saúde que estão envolvidos com a pessoa com diabetes têm que dar orientação. Só que muitas vezes, em que situação esse profissional está para poder dar a orientação? É a mesma situação nós como profissionais de educação física. Você, dentro de uma sala de musculação, num horário de pico, como é que você vai dar atenção para a pessoa que tem diabetes? Simplesmente tomando conhecimento do que ele geralmente já vem utilizando, você já rastreou isso aí na anamnese, já foi feito a prescrição do treino para ele com base no medicamento, no horário que ele está vindo treinar, na intensidade que ele vai trabalhar, e você vai fazer o quê? Você vai monitorar o que é importante para a gente naquele momento, que é justamente os valores de glicemia dele, principalmente antes e no final do treinamento. Então é isso que vai ser feito. Também a gente não vai ser aquele, tipo, sabe, galinha cuidando lá dos pintinhos, né? Porque a pessoa tem diabetes, é um coitadinho. Não é, que mané coitadinho, cara. Eu tenho diabetes há 42 anos. Detesto que alguém venha para mim e venha com esse discurso. Não tem isso. Tem uma alteração metabólica que deve ser, sim, entendida e direcionada pelo profissional de educação física para garantir segurança para esse aluno nosso lá que tem diabetes. Acabou. É isso que a gente tem que fazer. De maneira profissional, não é ter dozinha, ficar, coitadinho. Para com isso. Você está tratando uma pessoa que tem problema metabólico e está precisando de ajuda. E a gente tem que ser profissional, sim. E é assim, existe uma parcela de responsabilidade do profissional da educação física, existe uma parcela de responsabilidade também do portador de diabetes. Então aquele portador de diabetes que vem para fazer exercício na academia e mente que ele tem diabetes, fala, você tem diabetes? Não, eu não tenho. Ele está assumindo o risco, o problema dele. Ele assumiu o risco. Agora, na hora que ele vem fazer exercício, se ele começa com situações, por exemplo, de não vou medir a glicemia, não quero. Cara, então você fala para ele, problema seu então, hein? Você passar mal aí nem me chama. Já avisa assim. Bate de frente, que esse aí tá merecendo tomar pancada mesmo, para ver se aprende. Porque não vai aprender do jeito fácil, vai aprender do difícil. Então isso, a gente precisa ter essa postura profissional. Vocês acreditam que nesses mais de 20 anos de trabalho que eu tenho com pessoas com diabetes, prescrevendo e acompanhando exercício, não teve aluno que eu virei as costas para ele e foi embora? Que eu falei para ele, desculpa, mas você está fazendo eu gastar o meu tempo com você e a gente não vai chegar a resultado nenhum. Porque eu estou dando meu 100%, mas você não está. Você não está ajudando. Porque acha que você, como profissional, tem que ser babá do cara. Eu não sou babá de ninguém. Eu sou um profissional de educação física que eu estou aqui para te ajudar. Não é para cuidar de você, para ser babá de você. Então isso é uma coisa que eu também acho que nós, como profissionais de educação física, temos que ter para a gente. Então, toma cuidado com isso. Né? Você, naquela ideia de querer ajudar tanto, cuidar tanto, você não é. Se a pessoa não te contratou como personal, você não é o personal dele. Mas você é sim o profissional responsável pela saúde dele, pelo resultado que ele vai ter ali no ambiente onde você está responsável pela aula. Então é nisso que eu acho que a gente, como profissional de educação física, tem que ficar bastante atento. E eu entendo que nessa situação, onde a gente tem aí pessoas com diabetes, que tem problema de artrose, tem outros problemas aí de saúde e que estão lá fazendo exercício, eles estão em todos os lugares, porque tem muita gente com diabetes, são mais de 16 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. O Brasil é o 5º país de pessoas com diabetes no mundo.
Tem muita gente com diabetes. E se a gente toma conhecimento e sabe como lidar com todas essas situações, a gente consegue sim ter sucesso no nosso trabalho, orientar a pessoa com diabetes, ele passa a ser uma pessoa mais conhecedora dos medicamentos que ele está usando, dos efeitos que esses medicamentos têm no organismo dele e também a relação que existe desses medicamentos com o exercício físico. E do porquê que a gente está trabalhando com determinado volume, com determinada intensidade naquele momento. Dá para a gente conversar com ele, ele aprende. Isso é muito importante. Isso garante o sucesso, tanto do tratamento na vida da pessoa com diabetes, na melhora da qualidade de vida dele, na manutenção da autonomia dele como ser humano, que todos nós estamos envelhecendo e que a gente, normalmente, a partir aí, né, de 50 anos, 50, 60 anos, as pessoas estão muito mais preocupadas em manter a autonomia delas do que propriamente ficar, né, bombadão ou ficar, né, magrinho. Ele está mais preocupado em continuar tendo a sua autonomia. Então, a gente tem que ter esse foco na hora de prescrever o exercício. Quer dizer, para quem que eu estou prescrevendo? Para que tipo de portador de diabetes? Qual é o objetivo dele? E dessa maneira, fazer um trabalho em conjunto. Claro, tem a nossa responsabilidade, tem a responsabilidade também do aluno, e a gente sabe que com isso a gente consegue aí progredir bastante no trabalho e, consequentemente, garantir um ótimo resultado. E pode ter certeza que essa pessoa certamente vai ser muito grata a você a partir do momento que ele começa a ver o resultado de tudo isso, né? De todo esse trabalho em conjunto, o resultado positivo que traz para o portador de diabetes. E além disso, depois a gente sabe como isso vai acontecendo, né? Os médicos adoram profissionais de educação física que demonstram aí bons resultados com seus pacientes com diabetes e certamente ele vai passar a te indicar também pessoas aí, outros pacientes dele com diabetes, porque ele passa a confiar no seu trabalho como profissional de educação física que prescreve e acompanha o exercício para quem tem diabetes. Então, é isso aí, pessoal. Espero que o conteúdo que eu tenha trazido para vocês aqui tenha sido um conteúdo que tenha contribuído para aumentar o conhecimento de vocês com relação a exercícios e diabetes. Se você, né, gostou aí do conteúdo, por favor, né, curta o vídeo. Se você acha que é importante aí compartilhar, né, com alguém que você acha que esse conteúdo vai ajudar, né, a pessoa, que é para quem não está inscrito aí no canal, né, aciona aí o sininho, põe o joinha, se inscreve aí no canal, que isso ajuda bastante aí a gente a crescer esse conteúdo e conseguir sempre trazer para vocês aí cada vez mais conteúdos sobre exercício e diabetes, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né, a você que me acompanhou aí até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!